Bom, a dívida dos estados, tal como o ciclo atual da dívida federal, tem um grande impulso na década de 70. Nós tivemos acesso ao conjunto das resoluções do Senado Federal que aprovaram o endividamento dos estados. E vimos que a imensa maioria dessas resoluções, na década de 70 e 80, sequer identificava o agente credor. Imaginem, o Senado autorizou o endividamento, mas o agente credor não estava estabelecido. Grande parte também das resoluções sequer identificava o objetivo do contrato. Algumas das resoluções que nós selecionamos para vocês, que estão aí no material do curso, vocês vão ver, eram resoluções de milhões de dólares. Por exemplo, uma do estado do Pará, em 1975, com um banco nas Ilhas Caimã. Pensem bem, como vocês imaginam que isso seria possível? Na década de 70, com aquela dificuldade toda de comunicação daquela época, o estado do Pará contratar 15 milhões de dólares com um banco localizado nas Ilhas Caimã. Outra resolução de 20 milhões em 77 do estado do Rio Grande do Sul. Uma do Espírito Santo de 10 milhões. Do estado de Goiás de 30 milhões. Da Paraíba, nada menos que 60 milhões. E do Ceará, 30 milhões. Todas com instituições localizadas em paraísos fiscais. Então, o início do endividamento dos estados é um processo obscuro, em que sequer o agente credor estava estabelecido, o objetivo dos contratos, e ainda por cima, contratos de bancos localizados em paraísos fiscais. Tá? A primeira tarefa da Auditoria Cidadã, lá em 2001, foi exatamente com essa planilha de resoluções a que nós tivemos acesso. Para ilustrar, né, tudo que vocês vão aprender no conteúdo dessa aula, é importante contar isso para vocês. Nós estávamos engatinhando nos trabalhos da Auditoria Cidadã, então eram 815 resoluções. Nós selecionamos 2 temas, pobreza e miséria e energia elétrica. Selecionamos todas as resoluções que tratavam desses temas. Aí nós enviamos 59 cartas para governadores dos estados, tribunais de contas estaduais e para as próprias companhias de energia elétrica, mencionados nessas resoluções. Dessas 59 cartas, nós tivemos 16 respostas. Olha só como que essas respostas comprovam a necessidade de realizar uma auditoria da dívida. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul respondeu para nós que a operação de crédito que nós estávamos questionando, nós perguntávamos se aquele projeto referente àquela resolução se realizou, se o recurso foi bem empregado, quais os resultados, enfim, pedimos informações sobre aquele projeto de endividamento público do qual tratava a respectiva resolução do Senado. O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, então, nos respondeu que aquela operação de crédito que nós estávamos questionando estava resguardada pelo sigilo bancário. Imaginem, dívida pública, que é paga por nós, não é mesmo? Resguardada pelo sigilo bancário. A companhia energética, uma das companhias energéticas que nós questionamos, a CEEE, respondeu que as operações financeiras mencionadas nas resoluções não chegaram a ser mencionadas por aquela companhia. Olha que interessante, a companhia estava expressamente mencionada numa determinada resolução que autorizava endividamento externo e a resposta dizia que ela não foi parte naquele empréstimo.
Uma outra resposta foi do Tribunal de Contas de Roraima. Ele disse que o Tribunal de Contas da União é que seria competente para dar aquela resposta. Ou seja, tirou o corpo fora. O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul disse que nada foi encontrado naquele tribunal que tratasse do assunto em questão. E o Tribunal de Contas de Pernambuco disse também que essa Corte de Contas não dispõe das informações solicitadas no expediente. O link para esse relatório está aí no material do curso, vocês vão poder acessar. Eu queria também chamar a atenção para vocês do conjunto de atos que incentivaram endividamento público. Tá? Primeiro, logo no início da década de 70, aliás, antes até um pouco, no início da ditadura militar, foi editado um programa aqui no Brasil, claramente vindo de organismos internacionais. Por que a gente diz isso? Porque o formato desse programa, lá em 1964, ele se chamava Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG. Ele tinha o mesmo formato que todos os outros planos, depois impostos pelo FMI nas cartas de intenções e em exigência de todas as outras renegociações da dívida federal. Esse PAEG era baseado no controle inflacionário, ele exigia o controle inflacionário, mas ao mesmo tempo ele exigia a implantação de gatilho para reajuste das tarifas. E nós sabemos que são as tarifas que provocam inflação. Na realidade, aquele controle inflacionário permitiu todas as operações que beneficiaram o próprio setor financeiro. Como hoje existem vários mecanismos que, com a desculpa de controlar a inflação, sobem os juros. E nós sabemos que os juros não controlam a inflação brasileira, que a inflação brasileira é provocada exatamente pelas tarifas dos preços administrados, em sua grande, imensa maioria. Aquele PAEG também criou a obrigação reajustável do Tesouro Nacional, dando início ali à correção automática da própria dívida pública, que depois utilizava as ORTNs também. Houve também com esse plano o imenso poder dos bancos, que passaram a ter a atribuição de arrecadar os tributos e várias outras coisas nesse programa que vocês vão ver aí no material do curso. Como eu falei no início, eu queria chamar a atenção também para vocês do incentivo ao endividamento dos estados por parte do próprio governo federal. Olha só, em 1975, uma resolução aumentou o limite para que os estados se endividassem. E depois, uma lei 7.614, em 87, autorizava que os estados aumentassem o endividamento interno à conta e risco do Tesouro. Consta no texto legal essa expressão, à conta e risco do Tesouro. Dias antes, uma outra resolução do Senado aumentava o limite para os estados se endividarem mais uma vez e determinava a assunção de dívidas privadas. Então, olha o sistema da dívida atuando aí outra vez. Os estados assumiram na década de 80 dívidas privadas e depois, logo em seguida, dias depois, o próprio Tesouro Nacional determinou que eles aumentassem as suas dívidas internas à conta e risco do próprio Tesouro Nacional. Então, em resumo, o que a gente vê nesse processo é a União concentrando os recursos na esfera federal, descentralizando os serviços de saúde, de educação, de segurança para os estados, a União aplicando uma política monetária com juros elevados que afetaram fortemente a dívida dos estados.
Vocês vão ver aí no relatório da CPI, da dívida pública, uma das análises técnicas tratando desses temas da dívida dos estados, vocês vão poder aprofundar. Tudo isso está disponível no material do curso. Espero que vocês leiam tudo, participem das atividades e interajam conosco também no fórum de debates. Muito grata, um abraço.